Você já achou dinheiro na rua? Já achou? Não estou falando você achar uma carteira, né, com a identidade de alguém não, beleza? Mas um dinheiro assim, voando, tu já achou? Atualmente com um Pix, né, isso se torna cada vez mais raro. As pessoas ainda usam cartões de crédito cada vez mais, né? Então é muito raro você achar um dinheiro na rua. Mas não sei se já aconteceu contigo, já aconteceu comigo. E às vezes também acontece de você pegar uma roupa que foi lavada, ou estava guardada assim, que você bota a mão no bolso, sai uma grana assim, que estava ali esperando, né? Já aconteceu isso com você? Sim, sim. É muito bom, né? É muito bom, uma sensação boa, né? Você fica grato assim, cara, eu não sabia que eu tinha esse dinheiro, agora eu tenho, né? Inclusive, esses dias eu entrei num aplicativo de compras e eu tinha um cashback ali. Cara, né? É mais ou menos isso, né? Você achou um dinheiro, agora, pô, vou gastar esse cashback aqui, tal. É uma sensação boa, é uma sensação de gratidão, né? Você pode transferir isso para outras coisas, né? Por exemplo, tem um amigo aqui que eu dou carona às vezes, né? E ele, sempre que eu dou carona, ele traz um chocolatinho assim, certo? E aí, não é assim, para você trazer isso para a sua vida, não. Caso eu te dê carona, não é nenhuma indireta, não, beleza? Mas é uma atitude maneira, né? Você dá carona, o cara traz um chocolatinho. Esse dia ele me deu aquele Bis Extra, né? Oreo. Sabe qual é esse? Sensacional. Isso aqui é dar carona para a pessoa toda hora. Entendeu? A gratidão, a retribuição, está sacando mais ou menos? Talvez você já tenha vivido isso na sua vida, ganhado algum presente, numa hora que você não estava esperando, uma coisa que você não estava esperando, de alguém que você não estava, e você ganhou aquele presente, e você ficou muito grato. Ou então, uma situação da sua vida que se resolveu, e você ficou muito feliz, muito grato. Está entendendo mais ou menos esse sentimento? A gente vai continuar falando sobre a igreja de Éfeso, e Efésios 1 vai mostrar uma igreja grata. E a gente vai falar hoje sobre isso, que uma igreja viva é uma igreja grata. E se a gente trouxer para a ideia mesmo do texto, e a gente começar a pensar de uma maneira mais profunda, eu queria te fazer uma pergunta muito importante nessa noite. Você se considera uma pessoa grata? Você se considera uma pessoa grata? Você age com gratidão quando acontece uma parada bacana com você, uma coisa boa? Como que você reage? Como que você acha que uma pessoa grata deve reagir? Se você fizer uma coisa bacana para alguém, você acha que essa pessoa deve reagir com você como? Faça essa pergunta ao seu coração nessa noite. Gratidão é reconhecimento. Esse reconhecimento, ele vai ser expresso por um agradecimento. Esse agradecimento, ele inevitavelmente vai gerar em você uma ação, uma atitude para com quem fez uma coisa bacana para você. Entende? A gratidão, ela gera isso, inevitavelmente. E mais uma vez, você se considera uma pessoa grata? Guarda essa pergunta aí no seu coração. Legal? E a gente vai falar da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja grata. E a gente vai falar desse trechinho aqui, do 17 ao 19. Eu vou ler outros trechinhos com você. Então, se você puder, por favor, deixe sua Bíblia aberta, deixe o aplicativo aí, para a gente conseguir entender melhor esse texto. Tá? Na semana passada, o pastor Felipe pregou, ele falou sobre esse contexto. Vale muito a pena você assistir a pregação do sábado passado. E a gente ouviu um pouco sobre o surgimento dessa igreja. E a gente ouviu que houve um derramar do Espírito Santo, houve um avivamento naquele lugar, o evangelho estava sendo pregado, pessoas se converteram, pessoas se firmaram na palavra de Deus. Paulo participa daquela plantação, e 10 anos depois que ele vai escrever essa carta, que a gente vai começar a ler hoje, e a gente vai entender que uma igreja viva é uma igreja grata. Antes da gente ler, ainda quero trabalhar mais uma ideia com você que é importante. Olha só, a gente vai ler do 17 ao 19, mas a gente poderia dividir esse capítulo em 2 blocos. O primeiro bloco, ele vai do 15, o primeiro bloco vai do 3
até o 14. E aí você vai entender que do 3 ao 14, Paulo está falando da eleição. Nós fomos escolhidos por Deus. E claro que isso já é motivo de gratidão. Então, essa primeira parte vai falar que nós somos escolhidos e vai falar de uma série de bênçãos espirituais, do 3 ao 14, que depois, com certeza, você vai ler esse texto em casa. Vale muito a pena. E a gente vai começar a entender, então, que Éfeso é uma igreja grata porque eles foram eleitos, eles foram escolhidos e eles vão ver naquela carta ali uma série de bênçãos espirituais que Paulo vai mostrar para eles. E aí vem o segundo bloco, que vai do 15 ao 23, até o final do capítulo, mas a gente vai começar a ler do 17, beleza? Se você puder abrir aí, talvez você já tenha aberto. E eu queria que você entendesse o seguinte, nesse trechinho, Paulo começa fazendo uma oração. Olha o que ele pede. Você está com o 17 aberto aí? Beleza? Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Olha que interessante. Paulo começa no 17 com uma oração. Se você percebeu aí, a oração que ele faz é para que Deus abra os olhos daqueles crentes ali de Éfeso. E vamos entender que aqueles crentes somos nós também. A oração de Paulo é para que Deus abra os olhos daqueles fiéis ali em Éfeso. Paulo coloca na oração algo que importa para ele. E ele vai, de alguma forma, nortear para a gente o que realmente importa, o que realmente é importante. Percebe? Ele poderia pedir tantas coisas naquela oração, mas ele pede para que os olhos daqueles crentes, os nossos olhos, sejam abertos. Ele quer que a gente enxergue o que realmente importa para Paulo, que a gente enxergue as bênçãos espirituais. Lembra que eu falei para você que a gente poderia dividir em 2 blocos a carta? Do 3 ao 14, ele está falando sobre o quê? Sobre a eleição e sobre uma série de bênçãos. Sim? Está comigo? Beleza? A oração é que para a gente conseguir enxergar essas bênçãos. E essa já é a primeira consideração dessa noite. Guarda essa consideração no seu coração. Uma igreja viva enxerga as bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais precisam ser enxergadas. As bênçãos espirituais são mais importantes do que as bênçãos materiais. Mas a gente está tão preso nesse mundo, nas coisas desse mundo, que a gente acaba invertendo esses valores. E a gente valoriza mais o que é material do que o que é espiritual. As bênçãos espirituais precisam ser enxergadas, precisamos enxergá-las. E elas estão lá, nos foram dadas. Só falta a gente enxergar. Você está com a Bíblia aberta aí? Dá uma olhada aí no início do capítulo. Efésios capítulo 1, lá no início, verso 3. Olha o que Paulo diz aí. Se você puder ler, vai ser muito legal. Eu lendo para você não vai ter o mesmo efeito de você lendo. Efésios capítulo 1, verso 3. Olha o que Paulo diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo está falando de bênçãos o quê? Espirituais. Você já entendeu isso? Quem é a fonte das nossas bênçãos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Quem que nos abençoou? O Deus Pai nos abençoou. Qual a natureza das nossas bênçãos? São bênçãos o quê? Espirituais. Deus pode ou não nos abençoar materialmente. Você entende isso? Ele nos ama e você sabe, inclusive,
que muitas vezes Ele não nos dá algo material porque é algo que pode ser ruim para a gente, por mais que a gente queira. Ele pode ou não abençoar a gente materialmente, mas as bênçãos espirituais já estão garantidas. É o que Paulo está dizendo. É mais importante ser abençoado espiritual do que materialmente. O espiritual é mais importante que o material. Por que você está repetindo tanto isso, João? Estou repetindo para o meu coração. Espero que sirva para o seu coração nessa noite também. O espiritual é muito mais importante do que o material. E aí, nesse mesmo trecho que está aberto aí, ó, a gente vai perceber a esfera dessas bênçãos. Onde essas bênçãos estão? O que está escrito aí? Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Onde? Nas regiões celestiais em Cristo. As bênçãos estão nas regiões celestiais, ou seja, enquanto o não crente está interessado nas coisas dessa vida, nós que somos crentes, estamos interessados nas coisas do céu. Então, você vive em dois mundos, percebe? Na perspectiva terrena, você vive as coisas daqui. Na perspectiva temporal, você está na terra. Mas na espiritual, eu e você vivemos em comunhão com Cristo, numa perspectiva celestial. Só que o que Paulo está dizendo aqui, se essas bênçãos estão nas regiões celestiais, isso quer dizer que, por mais que você esteja pisando nesse chão aqui, e semana passada a gente ficou com medo disso aqui cair, né? Por mais que você esteja pisando nesse chão, cara, em volta de mim existe uma realidade espiritual. Dentro de mim existe uma realidade espiritual. Porque eu já vivo essa realidade, hoje. E o detalhe que Paulo está dizendo nessa oração, para que a gente consiga enxergar, é porque talvez nós não sejamos gratos, porque não sabemos, porque não temos ciência da grandeza do que a gente recebeu. Imerecidamente, você sabe, né? A gente está recebendo essas bênçãos imerecidamente. E o detalhe não é assim, a gente não teria que receber nada. Não, não é bem assim. A gente teria que receber punição. A gente era inimigo de Deus. Em lugar da punição, a gente recebe perdão em Cristo. E além do perdão, a gente recebe a possibilidade de ter o relacionamento com o nosso Criador, com o nosso Salvador, com Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Olha que coisa impressionante que Paulo está dizendo aqui, e talvez a gente não esteja enxergando isso. A gente precisa ser lembrado. Por isso que Paulo está orando. Se ele está orando é porque é importante. Ele está orando por algo muito importante. Então Paulo segue orando para que Deus abra os olhos deles, e a gente já viu que são os nossos olhos também, amém? Sim, são os nossos olhos também. E mais uma vez, uma igreja viva é uma igreja que o quê? Enxerga as bênçãos espirituais. Uma igreja viva é uma igreja grata, porque ela enxerga as bênçãos espirituais. Isso traz alegria para o nosso coração. Primeira consideração da noite, uma igreja viva enxerga as bênçãos espirituais. E é interessante que a gente acabou de ler no versículo 3 agora, não sei se você percebeu isso, dá uma olhada de novo aí, ó. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Olha só como que é importante você se aprofundar no texto. Dá uma segunda lida, uma terceira, uma quarta. Olha o que ele está falando. Todas as bênçãos. Tudo. Está tudo dado. Já está tudo lá. Todas as bênçãos estão lá. Então por que a gente não usufrui? Está tudo lá. Por que a gente não vai lá e pega? É como se fosse um depósito que você pudesse pegar o que você quisesse. Um cofre com um tesouro. Você tem a chave. Você tem acesso. E você não pega nada. Por que você não pega nada? Você não sabe que tem? Igual quando eu não sabia que eu tinha um cashback lá. Você não sabe que você tem. Ou você não enxerga. Ou você não dá valor. Interessante que Paulo aqui não pede o que não temos. Você percebeu? Ele não está pedindo uma bênção espiritual. Ele está pedindo para você enxergar o que você já tem. Deus, abra os olhos do nosso coração para que a gente consiga ver o que a gente já tem. Sim.
Volta comigo, no verso 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Aí, gente, tem um detalhe aqui muito legal. Esse "de" aqui, que para a gente parece, né, o presente, o imperativo, "de", essa forma verbal no grego é no sentido de algo perpétuo, que a gente não tem essa percepção no português. Por exemplo, quando... Isso eu já conversei com os pastores aqui, óbvio, né, gente? Beleza? Tranquilo? Por exemplo, quando Jesus chama os seus discípulos, ele usa essa forma verbal. Vocês serão pescadores de homens. Quer dizer que dali em diante não tem volta. Ainda que pareça que tem volta, porque a gente sabe que Pedro voltou a pescar, não foi? Mas não tinha volta, não tinha mais volta. A ideia do verbo é essa. Quando Paulo está orando, ele está usando esse tempo verbal que a gente não tem no português. A ideia aqui é algo que não pode ser mudado. Essa é a oração de Paulo, que seja de uma vez por todas. Ele não fala como algo que pode ser tirado. Está entendendo essa ideia? Então, a oração dele é que você enxergue e não pare mais de enxergar. Não pare mais de enxergar isso. De novo, ele não está pedindo algo que a gente não tem. Nós já temos. Ele só está orando para que a gente enxergue. Por quê? Porque a gente não consegue enxergar. A gente só olha para as coisas materiais. E a gente não vê essas bênçãos espirituais. E o nosso coração não está grato. Não está grato. Diante de Deus. Diante do que Ele já fez por nós. Nós não merecemos. Nós não mereceríamos. Merecemos em Cristo. Merecemos pelo sacrifício de Cristo naquela cruz. Outro detalhe, nesse trechinho do 17 aí, você está com a Bíblia aberta aí, está acompanhando comigo. A palavra conhecimento aí também tem uma origem grega importante. A palavra conhecimento em grego, às vezes as pessoas falam gnosis, beleza? Gnosis, tá? Mas o certo seria gnosis. Também vi com os nossos pastores queridos, se você quiser falar um grego correto, gnosis, beleza? Só que a origem dessa palavra aqui não é apenas gnosis, ela tem um prefixo, epignosis. Epignosis. A gente fala muito gnosis, né? Gnosis. Só que a palavra aqui é epignosis. As duas palavras servem para significado de conhecimento. Então, se está falando sobre conhecimento, vai usar uma dessas duas palavras. Mas esse prefixo, ele é importante porque ele fala de algo mais profundo. O prefixo significa acima, significa superior. Assim, o que Paulo está dizendo? Se for revelado por Deus, você vai adquirir esse conhecimento. É um conhecimento extraordinário, é um conhecimento muito elevado. Esse conhecimento tem a ver com experimentar, é mais do que teoria, e é algo que só Deus pode dar para você. Essa é a oração que Paulo está fazendo, que eles consigam esse conhecimento, que não é só uma teoria, e que só quem pode dar é você, Deus. Lembra o início da oração? Ele está rogando a quem? A Deus Pai. É Deus que vai dar isso para a gente, e vai dar definitivamente. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Você crê que você vai enxergar essas bênçãos de forma definitiva? Amém? Amém. Através do Espírito Santo. É disso que Paulo está falando, sobre um conhecimento pessoal e profundo. Paulo pede também por sabedoria, você acabou de ler isso aí, no sentido de discernimento espiritual. Sabedoria aqui, gente, é o conhecimento iluminado por Deus. Acho que você entendeu isso. A mente natural não consegue discernir as coisas espirituais. A gente precisa compreender o que Deus está fazendo. E muitas vezes Deus está agindo e a gente não está entendendo nada. Não está vendo. É essa oração que Paulo está fazendo. Que vocês consigam ver, que Deus abra os olhos de vocês e traga esse conhecimento que só Ele pode trazer. E aí você vai ver a vida de uma maneira diferente. Você vai parar de se importar com o que não é importante. E vai ver a vida de modo espiritual.
Por isso que ela é uma igreja viva, por isso que ela é uma igreja grata. Paulo está pedindo isso para os Efésios. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. A gente falou muito disso no domingo passado, né? Com o pastorzão, não foi? E Paulo ora para que eles sejam sábios e ora por espírito de revelação, no pleno conhecimento dele. Mais uma vez, só o Espírito de Deus pode abrir as cortinas do nosso coração para entendermos as riquezas dele e para conhecer ele, Deus. Uma coisa é conhecer a respeito, outra coisa é conhecer de fato, ter intimidade. Você também entende isso? Vamos lá para o 18. Paulo fala sobre conhecer plenamente, olha só, para a gente seguir. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Gente, no mundo antigo, a realidade de desesperança invadiu o coração daquelas pessoas, só que num contexto diferente do nosso. A nossa realidade é muito diferente, mas o nosso mundo continua sem esperança. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo para aqueles crentes e para nós que o futuro é glorioso. É o que a gente acabou de ler. Por isso que a gente é muito grato. E por isso a gente precisa enxergar. Sabe por que o futuro é glorioso? Porque Deus Pai nos escolheu. A gente acabou de ver isso essa noite. Ele nos escolheu, nos adotou. Amém? Isso enche seu coração de alegria. A minha oração é para que seus olhos abram para isso nessa noite. Deus Pai nos escolheu, nos adotou. Deus Filho nos redimiu. Jesus nos perdoou. E o Espírito Santo nos selou e nos deu sua garantia. A oração de Paulo é para que a igreja conheça e experimente essa gloriosa esperança. E não é uma esperança assim melancólica, entendeu? Daqui a um tempo vai ser tudo bom. Quando chegar o céu, entende? Não é essa esperança melancólica, algo que será, mas algo que o Espírito confirma nos nossos corações e nos enche de alegria agora, hoje. Eu tenho certeza disso. Você tem certeza disso? Deus chamou-nos para sermos de Jesus, para sermos santos e para viver felizes hoje, por enxergarmos essas bênçãos espirituais. Você está entendendo? Está entendendo o contexto? João, mas tem coisas complicadas na minha realidade. Sim. E você não é doido de ver uma coisa acontecendo de forma negativa e ficar feliz. Não é nesse sentido. É no sentido de você enxergar as bênçãos espirituais e nessas bênçãos você ser feliz. É nisso que está a tua maior garantia. Porque essas bênçãos espirituais são mais importantes do que as bênçãos materiais. Ainda no 18... Para você entender o contexto, eu vou ler de novo. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Você já leu essa parte na Bíblia, cara? Você já entendeu o que está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo? A riqueza da gloriosa herança de quem? Dele. De quem? De Deus nos santos. A gente poderia acabar a pregação por aqui agora. O Salmo 16 diz que Deus é a nossa herança, amém? Mas Paulo aqui está dizendo que nós somos a herança de Deus. Você é a herança de Deus. Isso é muito maravilhoso, isso é muito lindo. A oração de Paulo é que você enxergue isso, o quanto você é precioso para Deus. O desejo dele é que os crentes ali de Éfeso compreendam quão preciosos eles são para Deus. Eles são o troféu da graça de Deus. Claro que o nosso tesouro está em Deus, mas num sentido bem verdadeiro, o tesouro de Deus está nos santos. Isso é muito lindo. Paulo ora para que os crentes possam entender o quão preciosos eles são para Deus. Nós somos a riqueza de Deus, o presente de Deus, o tesouro de Deus. Precisamos enxergar essas bênçãos espirituais. Qual foi a primeira consideração dessa noite? Uma igreja viva enxerga as bênçãos espirituais. Amém? Nós somos a riqueza de Deus, o presente de Deus, o tesouro de Deus. Quero que você leia o 19 aí, vai lá. Oro para que vocês conheçam
Essa parte também é impressionante. Oro para que vocês conheçam a incomparável, o 19 vai do a incomparável, beleza? A incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Paulo enfatiza aqui o poder de Deus, e ele vai usar 4 palavras para falar desse poder. E na tradução ficou dessa forma: incomparável grandeza do seu poder, atuação, poderosa e força. Mas são 4 expressões. Para a gente, de novo, não ter aqui uma aula de grego, fiquei enchendo o saco aí de todo mundo, beleza? Para a gente, de novo, não ter uma aula de grego, mas só para você ter ideia, essas expressões, elas revelam aspectos diferentes de poder. Uma, por exemplo, a gente conhece, dunamis, que é a origem da palavra dinamite. Percebe? A ideia aqui de Paulo é a seguinte: cara, eu vou usar o máximo de palavras que eu puder para tentar mostrar para vocês esse poder, mas isso vai ser pouco, beleza? Como é que ele vai definir o poder de Deus aqui? Ele coloca uma quantidade grande de palavras, e ele usa palavras que têm significados mais complexos para tentar explicar para a gente esse poder. Tantas palavras para sugerir a ideia de poder, você percebe? Uma palavra não consegue explicar. Qual a medida do poder de Deus? Esse poder é tão grande, tão intenso, tão magnífico, tão diferenciado, que é o mesmo que Deus exerceu para ressuscitar seu Filho Jesus. Você está com o texto aberto? Por favor, vamos ler o 20 aí. Abre no 20. Olha o que está dizendo. Esse poder, Ele, Deus Pai, exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita nas regiões celestiais. O poder da ressurreição. Esse é o poder de Deus na sua vida, na minha vida. E é isso que Paulo está dizendo. E ele não está pedindo por esse poder nas nossas vidas. Ele está pedindo para que a gente consiga o quê? Ver o que já está lá. João, você está falando sério? O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, esse poder opera na minha vida agora. Você só vai enxergar isso com os olhos espirituais. Eu quero unir a minha oração à oração de Paulo, para que a gente consiga enxergar dessa forma. Por isso é uma igreja grata, por isso é uma igreja viva. E eu queria trazer a segunda consideração dessa noite. Guardem no seu coração. Uma igreja viva usufrui do poder de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Cristo, o mesmo poder, ele atua em mim, em você. Sim. E sem volta, sem volta, sem volta. É para sempre. Ele atua em você. O que isso significa? Você já parou para pensar nesse poder, nessa força? Algo tão impetuoso, capaz de arrastar qualquer obstáculo. Um rio, as águas de um rio, algo como uma bomba que explode e abre uma passagem, a força que faz qualquer coisa se mover. É disso que a gente está falando. Essa força atua na sua vida, esse poder atua na sua vida. Vem comigo na sequência do 20 agora em diante, para a gente fechar as considerações. 20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. Queridos, a ressurreição autenticou o ministério de Jesus. O Pai aceitou seu sacrifício por nós. A gente tem que fechar essa carta, tem que terminar esse primeiro capítulo falando de Jesus. Os nossos olhos têm que se abrir para essa verdade. Senão a vida não faz sentido. Continua comigo. E fazendo, eu estou do 20 em diante agora, deixa aberto aí para a gente fechar, ó. E fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Assentar-se à direita significa o lugar de supremo privilégio e autoridade. A mais alta honra e autoridade no universo foi atribuída a Jesus. Continua no 21 comigo. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar,
não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Perceba, Cristo domina sobre todos os seres e sobre toda a criação. Sobre todos os seres e sobre toda a criação. Vai no 22. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Isso significa que tudo está sujeito e subordinado a Cristo. E a terceira consideração dessa noite, para a gente partir para as aplicações. Mas a terceira consideração dessa noite é a seguinte: uma igreja viva depende totalmente de Cristo. Percebe? Uma igreja viva depende totalmente de Cristo. Olha o que está escrito no 22. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. O 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Cristo tem autoridade suprema sobre a igreja. Ele a governa, guia, dirige. A igreja é inteiramente dependente de Cristo. E essa é a terceira consideração da noite. Uma igreja viva depende totalmente de Cristo. Por isso Éfeso era uma igreja viva, porque ela enxergava as bênçãos espirituais. Ela vivia no poder dado por Deus, que era o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos. E, em terceiro lugar, é uma igreja que dependia totalmente de Cristo, como o pastor Felipe falou na semana passada, totalmente de Cristo. Vamos à única aplicação dessa noite. A única aplicação dessa noite, guarda no seu coração. Abra os olhos para o que você tem espiritualmente. Usufrua e seja grato. Damos valor a tantas coisas que não têm valor. Sejamos sinceros. Sejamos sinceros. A gente começou falando sobre gratidão. Qual é o antônimo de gratidão? Qual é o oposto de gratidão? Ingratidão. É simples, é direto, sem rodeios, sem entrelinhas. O oposto da gratidão é ingratidão. A gente pode buscar mais e mais, experimentar mais e mais. Deus nos deu toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. E o que a gente faz? Está pouco se lixando para isso. Não liga, não dá a mínima importância. Está super preocupado com esse mundo. Claro que você vai ser um cidadão responsável, você vai ter testemunho, não é disso que a gente está falando. Mas é o que traz alegria para o nosso coração, que consome o nosso coração, quando a gente deveria estar muito feliz. Porque Deus deu todas as bênçãos espirituais para a gente. Todas. O mesmo poder que ressuscitou Jesus opera em nós. Amém? Amém? O que isso significa? Que você não pode mais sair daqui essa noite caído. Concorda comigo? Derrotado pelo pecado. Você concorda comigo? Porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus opera em nós. A minha vida tem que mudar. A minha oração: Senhor, abre os olhos do meu coração, abre os olhos do coração dessa galera aqui, Senhor. Você é salvo em Cristo, você tem eternidade. Você pode hoje vencer o pecado. Pode vencer a preguiça, uma vida morta, sem Deus, uma vida sem graça. Está entendendo o que isso significa? Essas bênçãos espirituais. Uma vida que a gente dá valor exagerado às coisas materiais e que deixa a gente esgotado e vazio. Uma vida que dá o valor indevido à estética, à imagem nas redes sociais, a tanta besteira. A gente perde tanto tempo quando a gente já tem tudo. A gente tem tudo. E a gente vive como se fosse miserável. Essa vida está te esgotando? Você não nasceu para isso. Você não nasceu para isso. Você está vivendo a vida errada. Você nasceu para valorizar as bênçãos espirituais. Esse é o poder que atua em você e em mim, em Cristo Jesus. Você é a herança de Deus. Você é precioso para Deus. Você nasceu para enxergar que tem essas bênçãos. Pela graça de Deus, usufrua desse poder. A minha oração é a mesma oração de Paulo. A nossa oração tem que ser a mesma oração de Paulo. De verdade. De verdade. A gente perde tanto tempo com coisa inútil. A gente poderia se dedicar mais à palavra do Senhor. Se dedicar mais à leitura bíblica. Não é verdade?
É verdade, sim, é verdade. A gente poderia se dedicar mais à oração. A gente poderia. A gente poderia buscar mais intimidade com Deus. A gente poderia conhecer mais esse nosso Deus profundamente. E seja grato, haja como quem é grato. Você lembra das perguntas do início que eu te fiz aí? Você se considera uma pessoa grata? Como você acha que deveria agir alguém que é grato? A gratidão verdadeira, ela vai te levar a uma atitude de retribuição, de tentar fazer alguma coisa. Ela vai mover circunstâncias, ela vai mover a própria realidade, na busca por demonstrar esse sentimento de gratidão. Não há impedimento. Nada pode impedir que você viva completamente para a glória de Deus hoje, que você viva exclusivamente para a glória de Deus hoje, e que você demonstre gratidão dessa maneira, mudando radicalmente a sua vida, para a honra e glória de Jesus. Uma igreja viva é uma igreja grata a Deus, e ela enxerga as bênçãos espirituais. Amém? Vamos orar? Senhor, a nossa oração é a oração de Paulo, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite. Abre os olhos dos nossos corações, Senhor. Abre os olhos dos nossos corações para que a gente consiga enxergar tudo que você já deu para a gente. Na verdade, Senhor, a gente não precisa de mais nada. A gente tem Jesus, nosso Salvador. A gente tem a eternidade contigo. A gente foi salvo, perdoado, a gente tem a sua companhia, a gente tem a sua palavra, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem tantas e tantas coisas maravilhosas e tantas bênçãos, Senhor. Abre os olhos do nosso coração, Senhor. Nessa noite, só o Senhor pode fazer isso, a gente acabou de ler. Só o Senhor pode fazer dessa maneira. Trazer esse conhecimento, que é um conhecimento elevado, que é um conhecimento extraordinário, que é um conhecimento excelente. Muda a nossa vida radicalmente. A gente quer ser uma igreja viva. A gente quer ser uma igreja grata. A gente quer de fato, Senhor, te amar e viver para você. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.